A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá, pessoal. No programa de hoje nós vamos falar com o cantor, compositor e produtor mineiro Luiz Gabriel Lopes, que agora adotou o novo nome artístico de Luiz Gá. Ele está lançando singles e um EP chamado Yemamaia, em parceria com o produtor musical francês Izen. Luiz foi fundador das bandas Graveola, Rosa Neon e Tião Duá, e tem 5 álbuns solo. Uma conversa sobre suas várias atividades musicais no Brasil e no exterior e um novo trabalho que costura instrumentos orgânicos e ritmos processados eletronicamente, entre outros temas. Tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa, gente. Hoje nós vamos conversar com o Luiz Gabriel Lopes, ou LG Lopes, ou agora Luiz Gá, ou Luiz Gá. Eu não sei como é que eu vou falar, assim, cada vez vai mudando. Luiz Gá, né? Luiz Gá, que é o novo nome novo nome artístico do nosso querido Luiz Gabriel Lopes, que já é sócio aqui da rádio, né? Com todos os projetos que ele já... Cada projeto dele aqui a gente vai divulgando e é um prazer, um trabalho muito legal do Luiz Gabriel. Mais uma vez, bem-vindo, Luiz Gá. Agora eu preciso me adaptar ao Luiz Gá para te chamar de Luiz Gá. Tranquilo, é a multiplicidade dos nomes, é isso aí. Não, a primeira questão é, como você já é da casa, por que você está mudando? Você acha melhor mudar os nomes? Diga lá. Primeira questão. Acho que eu polêmica. Eu sempre tive um pouco essa coisa assim de... Eu acho legal essa coisa dos heterônimos, assim, sabe? Da convivência de vários nomes dentro de uma obra, né? E eu acabo pensando um pouco por aí, assim, sabe? Tipo, essa coisa do Fernando Pessoa, assim, que tinha vários heterônimos ali, vários autores dentro dele, como se cada um representasse um espírito, uma fase, no caso dele eram fases simultâneas, né? Mas acho que no meu caso, assim, também tem vários aspectos, né? Tem esse aspecto mais lírico, conceitual, poético, assim, de pensar a transformação como algo inerente, né, ao meu processo artístico, e isso está impresso também, né, na questão do nome, mas eu acho que tem uma questão também até prática, sabe, assim, porque essa coisa, Luiz Gabriel Lopes, assim, é o meu nome, né, de batismo, de nascença, e eu continuo sendo, né, Luiz Gabriel Lopes, assim, tipo, como compositor, como artista, como pessoa, né, mas também sempre senti assim, uma certa dificuldade com essa coisa do nome grande, sabe? As pessoas, às vezes, não cabia na manchete do jornal, não cabia no cartaz do festival, sabe? Assim. E aí, como eu estou trabalhando muito fora do Brasil também, né? Quer dizer, essa coisa de ter um nome um pouco mais compacto, assim, mais... Sabe? Que é mais fácil de dizer, né? E que é mais fácil de visualizar. Eu acho que veio um pouco por aí também, essa ideia, sabe? Que também é isso, assim, uma ideia de recomeço, né? Quer dizer, a gente está sempre recomeçando. Mas você, então mesmo... eu queria até comentar isso aí, o negócio de mudar o nome, né? Você, o Luiz Gabriel Lopes, que a gente conhece há muito tempo e tal, aí Luiz Gá e tal, faz parte também da sua inquietude musical, porque você é um cara que vai sempre se transformando. Cada vez que eu ouço um trabalho novo seu, é realmente um novo trabalho. É um comentário que eu estou fazendo. Sempre tem uma coisa nova, né? Que faz parte da sua... Você é um cara work in progress. Você está sempre mudando, sempre se transmutando e tal. Acho muito legal isso, né? E o fato de mudar o nome e também para adaptar, né? Para o exterior, às vezes fica mais fácil, como você falou, adaptar o nome. O importante é o trabalho que você vai fazendo e sempre se renovando, né? Por exemplo, a última vez que nós falamos, onde que você estava? Você estava lá no mato. Foi uma entrevista muito gostosa. Eu estava em São Gonçalo do Rio das Pedras, eu me lembro. Eu estava lá na cachoeira, no Pocinho da Ana, que era perto da minha casa ali. Eu fiquei morando uma temporada ali, né, em São Gonçalo do Rio das Pedras. Porque é isso, nos últimos anos eu tenho alternado um pouco assim, né, temporadas entre o Brasil e a Europa. E quando venho para cá, às vezes fico mais em Minas, mas às vezes vou muito para Bahia também, que meu pai mora lá, e passo aqui por São Paulo, Rio, quer dizer, tem também esse trabalho que eu tenho feito lá no Acre, né, com os Unicuim, que é um pessoal lá do
de uma etnia indígena, né, com quem eu tenho trabalhado também. Então, assim, eu fico um pouco espalhado aqui no Brasil, aproveitando um pouquinho de cada parte com as quais eu tenho mais ligação, né? E na Europa, nesses últimos anos, eu tenho estado com a base mais em Lisboa, mais em Portugal. E, e é isso, assim, quer dizer, cada época vai trazendo, né, essa coisa da inquietude que você falou. Eu fico muito É feliz, verdade, assim, de ver. é isso mesmo. Eu fico feliz de ver, assim, também que essa leitura, ela vai ficando mais clara, né, ao longo do tempo. Outro dia saiu uma reportagem no jornal lá de Minas, que o cara comentava assim, ele começava falando assim, cara, você nunca sabe aonde ele vai estar, se ele vai estar no meio do mato, ou se ele vai estar fazendo um show numa cidade medieval da Europa, ou se ele vai estar... E eu acho isso legal, assim, porque isso realmente tem a ver com a minha caminhada, né, com o meu processo como artista e É bom, como você é um artista profissional, né? brasileiro, né, Luiz? Você é um artista brasileiro. O artista brasileiro antenado nas coisas da cultura brasileira. Então, você pode estar no Acre, você está em Minas, sua terra, suas raízes, que a gente sabe muito bem, né? Você está em São Paulo, você está no Rio e você está na Bahia. Então, você é um artista brasileiro, As né? raízes são espalhadas, né? Quer dizer, a gente é Pois muito é, misturado, né? No Brasil, a sim. gente tem essa sorte também, né? De ter uma riqueza cultural tão grande no território e que eu acho que proporciona para a gente uma diversidade de vocabulário, né? Uma riqueza mesmo, né? Uma coisa que está impressa na nossa forma de ser que a gente às Isso. vezes não percebe muito, né? Mas quando a gente vai para fora, a gente começa a ter um pouco mais essa clareza, eu acho, sabe? Eu lembro uma vez que o Chico César me falou assim, cara, eu nunca me senti tão paraibano do que quando eu cheguei em São Paulo pela primeira vez, assim. E eu Não, e acho que dá isso faz É muito isso sentido, mesmo. né? Porque dá aquele contraste, né? Quer dizer, então a gente vai se percebendo melhor, né? Quando a gente Pois também é. abre essa janela para o mundo. E eu tenho tido essa oportunidade, sou muito grato, né? Quer dizer, também é uma coisa que começou na minha vida de um jeito meio orgânico mesmo. Eu nem imaginava, né, que isso ia ser um caminho assim que eu ia seguir dessa forma, Uhum. com tanta intensidade, com tanta consistência, né? Mas assim, foi se abrindo e continua se abrindo. Eu estou muito, muito feliz. E você sempre trabalhando com vários artistas também. Você também tem esse aspecto de produção, coprodução. Você faz trabalho com muita gente também. E isso também te traz um cabedal de informações, né? Um background que fica mais amplo ainda o seu trabalho, porque você trabalha com muitas pessoas e tal. Então, fora os grupos, né? Pô, tem o Graveola, qualquer outro lá, o Rosa Neon, fala outro, três grupos. Você teve o Tião do Ar também. Foram esses três grupos Tian do principalmente, ar, né? entendeu? Então, Esses três três grupos. grupos que você trabalhou. Coprodução você fez com um montão de gente. O seu trabalho solo e sempre renovando. Agora você tem essa parceria com o Izen aí, o francês, né? Que é um som bem legal. Ele traz o som dele junto com o teu, você cria, né? Então, eu acho legal que você citou aí do Chico César. Eu podia até parafrasear o Chico César, porque quando a gente vai para fora do Brasil, eu, no meu caso, fico mais brasileiro ainda. Porque aí Exatamente. sim, porque você se sente, né, para representar a música brasileira, para falar da música brasileira. Então você vai para fora, você é mais brasileiro. Pelo menos eu tenho É. essa convicção. E Fico sabe que orgulhoso quando o pessoal está aprendendo choro no Clube do Choro lá em Paris, quando o pessoal está tocando forró. E estou falando de músicos profissionais franceses que se interessam pela música brasileira. Aí não, demais, eu fico cheio de orgulho, é muita riqueza, cara. A não música é? brasileira. Os meus amigos portugueses, assim, eles fazem até uma certa piada comigo, assim, como se eu fosse tipo, um evangelizador, assim, da música brasileira, sabe? Porque às vezes eu começo a falar e a gente tem muita bagagem, né, Colibri? Não tem como, Tem a uma gente foi riqueza criado muito grande, né, Luiz? Não é, e a a gente gente. não estamos forçando uma natureza, ó, queremos impor a cultura Não, brasileira e tal. não. Porque a E eu riqueza é acho tão grande, a que. gente valoriza. Quando você vai para fora, você valoriza mais para falar, olha, e as pessoas que começam a ouvir, né, elas curtem mais ainda. Estou falando de música instrumental e música e os grandes São cantores, muitas, tudo, né? são Mistura muitas tudo. nuances, né? São muitas linguagens. E eu acho também que quando a gente começa a perceber, né, a riqueza dessa bagagem que a gente tem, né? Porque é isso, você falou do choro, mas tem um monte de gêneros, né? A música brasileira ela é Isso. mesclada, ela tem uma coisa, um monte de singularidades. Cada território tem muita coisa. E a gente, eu pelo menos assim, fui criado numa família
de pesquisa musical, né? Quer dizer, tanto meu pai quanto a minha mãe, assim, sempre tiveram uma abordagem muito ativa na descoberta de música, né? Principalmente de música brasileira. Então, essa coisa de pesquisar, de conhecer, de não ficar só ali naquela coisa da mídia de massa, né? Do mainstream, do que dava na televisão, mas pelo contrário, eles, sabe, conheciam e pesquisavam coisas de várias esferas, né? Tipo, pô, a discografia, por exemplo, dos discos de vinil, assim, que eu herdei, né, dos meus pais, tem coisas lá, tipo assim, cara, tem disco do Itamar Assunção, tem disco do Sérgio Sampaio, tem disco da Lula e Lucina, tem disco do Grupo Rumo, tipo assim, coisas que não eram, na época, né, colocadas nessa estante, nessa prateleira mais midiática, mas que são, assim, expressões, manifestações artísticas muito ricas, né, dessa diversidade da música brasileira. Então, eu acho que a gente, quando também vai para fora e às vezes as pessoas olham a música brasileira de um jeito assim, é a bossa nova, é o samba, não sei o que, você fala assim, peraí, mano, tipo assim, Tem peraí, muito mais, né? senta aí que eu vou te contar, senta que lá vem história, entendeu? Porque Claro, é tem isso, muita cara, coisa, né? muito profundo, né? Muita profundidade. E isso acaba manifestando, né? Você falou dessa coisa da transformação do meu trabalho, né? Isso acaba se manifestando, né? No meu trabalho, eu sinto isso muito, que às vezes eu passei por lugares muito diferentes com muita naturalidade, porque isso faz parte de mim mesmo. Quer dizer, não é uma forçação, sabe? Assim, não é um negócio assim, eu sou um músico de rock tentando fazer samba, eu sou um músico de samba tentando fazer rock. Não, cara, acaba que tá tudo ali, né? A gente foi nutrido com uma fonte tão rica, tão diversa de referências, que eu acho que essa transformação, né? Essa ideia do liquidificador, né? Que estava presente, por exemplo, para mim desde o Graviola, desde o início da minha trajetória, Verdade. assim, né? É Essa só, coisa é da só gente acompanhar que é verdade mesmo. liquidificar as coisas, entendeu? A Geleia Geral, Processar outro dia a gente estava tudo. falando do Torquato Neto, em homenagem Exatamente. aos 50 anos do Torquato, né? A Geleia Geral, né? Que é o som do Brasil, né? É um A DNA muito forte para a muito, gente, né? Essa é, coisa antropofágica, assim, é um DNA exato. muito forte para a gente, né? E aí não é arrogância quando ele fala, mas o que eu fico cheio de orgulho, o cara fala, é o samba, como você falou, o samba, a bossa nova, tudo bem, tem o samba, a bossa nova. Agora tem o forró, tem o choro, tem um monte de outros ritmos, maracatu, enfim. Tem muita gente, e muitos sons, né, e muitos criadores. Que é importante você ter essa riqueza cultural e criadores, né? Que é o caso, que é o seu caso. É isso que é legal, que você valorizar esses sons e misturar tudo, né? Você está fazendo essa parceria com o seu parceiro aí francês, o seu companheiro francês aí, seu amigo, esse músico muito bom, né? Porque eu percebi o som dele, a história dele também, e aí a coisa fica melhor ainda, né? Fica mais gostoso E de você ouvir, sabe né? que ele, como eu, também é um aficionado, um pesquisador por música brasileira, né? Tá vendo? E é muito legal. Na França eles têm muito essa, na Europa como um todo, né? Mas na França especialmente eu acho que tem sabe, uma profundidade de pesquisa muito interessante, muito bonita Tem. sobre a música brasileira e sobre a música africana, sobre, enfim, sobre o que se chama, né, um termo assim que já está um pouco em desuso, mas essa coisa de música do mundo, né? Quer dizer, É world quando abre music. essa quando abre essa janela, né, para as pessoas entenderem também a diversidade, a riqueza que tem, né, nos vários outros territórios que às vezes não são diretamente, né, contemplados ali por aquela coisa mais do que a gente tem acesso direto, né, do que a gente tem acesso mais fácil pela mídia de massa, né? E eu Não acho tem que mesmo, isso é uma é coisa só viajar fora, meu amigo. Você vai fora, você está e isso é falando da uma coisa França, que eu mas acho que a tem gente pode interesse. aprender muito também no Brasil, sabe? Assim, tipo, a gente precisa também, eu acho que absorver essa coisa de também se abrir mais para a América Latina, para a África, É, sabe? perfeito, São povos irmãos nossos que estão aqui do lado da gente, que tem perfeito. muita ressonância com o que a gente faz, mas infelizmente a gente, por uma questão também é compreensível por um lado, porque é muito forte, né? A música brasileira, o que a gente faz realmente toma muito espaço, mas ao mesmo tempo eu acho que a música é uma das poucas coisas que quanto mais melhor, né? Quer dizer assim, a É, sem gente dúvida. ter E, acesso a essa diversidade é um negócio muito enriquecedor. E Luiz, e você também, a gente falou durante a pandemia que você estava lá no interior, né? Estava no mato lá, ainda bem, se protegendo e tal. E a gente comentou desse momento, né? A pandemia valorizou muito a arte, a música especialmente, né? As pessoas começaram a consumir mais arte, né? Incrível. Não tinha shows ao vivo, mas havia uma vontade e um consumo de música muito grande, né?
através da internet e tudo mais. Isso é muito curioso, né? As pessoas É, foram para a música para até... Eu sempre falo de saúde mental, né? Obviamente, mas foram para a música como uma válvula de escape, né? Para um momento tenso, problema complicado de saúde e tudo mais. Pessoas começaram a ouvir muito mais música. Também, supostamente, leram mais e viram mais filmes e tudo mais. Mas a música foi muito importante. A cultura, né? De maneira geral. e por outro lado também a gente estava atravessando, né, um momento de muita desesperança do ponto de vista político, né, Exato. de muito desmonte, né, assim, das estruturas de apoio aos mecanismos, né, de financiamento estatal para as iniciativas artísticas e culturais. Então, assim, eu acho que agora eu desejo muito que essa mudança, né, no cenário político, essa transformação que está se anunciando aí, eu acho que ela tem uma responsabilidade muito grande, né? O governo do Lula agora vai ter uma responsabilidade muito grande, eu acho, de conseguir realmente colocar no centro de novo, né? É, é isso, assim, a cultura como um campo profissional, como um campo político, né? Como um campo de valorização, né? E não, porque é isso, assim, também a precarização da classe. Né, eu acho que na pandemia isso ficou muito visível e eu vi muita gente, sabe, amigos, assim, pessoas próximas que tiveram muita dificuldade de se manter, sabe, assim, no ramo, né? E muita gente virou Opa, Uber verdade. mesmo, virou Verdade, verdade, motoboy, entendeu? Porque, verdade. cara, é isso, tem que pagar as contas e aí não estava tendo show, não estava tendo nada. Então, assim, quer dizer, agora eu acho que a gente tem a possibilidade, eu acho que nós, como sociedade civil também, a gente tem que fazer esse chamado, essa pressão, né? Assim, trabalhar junto, né? Com essa transformação, com o governo, com o que quer que seja, para que esses mecanismos voltem, né? Para que a cultura tome esse ponto estratégico, né? Esse lugar estratégico de novo, como foi ali em 2003, entendeu? Como foi ali no início, o Ministério do Gilberto Verdade. Gil. Eu mesmo, cara, eu sou filho dessa geração, assim, tipo, eu fui diretamente influenciado e beneficiado pelo fato de existir um programa de intercâmbio, né, cultural dentro do Ministério do Gil ali. Tipo, a primeira vez que eu fui para a Europa, né, vamos dizer assim, a rebarba disso, né, era um programa do Ministério da Cultura que apoiava grupos para fazer intercâmbio cultural e não sei o quê. Então, assim, esse tipo de coisa influenciou uma vez assim que você atinge, que você acessa um mecanismo desse, isso pode influenciar a sua vida inteira, sabe? Isso pode Verdade. delimitar um caminho profissional, né? Então, eu desejo muito que isso seja uma realidade, sabe, para os próximos anos de Legal. novo, para as novas gerações também, assim, que estão vindo aí, que tenham essa possibilidade, cara, porque foi muito pesado, muita gente boa aí caindo pelo caminho e, né, muito difícil isso. Tem que reconstruir tudo mesmo, foi destruído, tem que reconstruir. É, Começar tudo de novo para trabalhar para a cultura a partir desse ano que vem aqui, muito seriamente, né? Em todas as áreas, como recuperar projetos, como você disse, que você foi beneficiado, projetos importantes da cultura, né? Fazer de novo, relançar esses projetos que são importantes, né? E valorizar. Tem o detalhe da cultura, o pessoal também não vê, o que gera de riqueza, né? Sempre o pessoal esquece desse detalhe. Ah, não, isso aí só, né? E a cadeia de trabalhadores que envolve toda a cultura também, que é muita é, gente, né? O pessoal fica é sempre, um campo profissional, né, cara, mas claro, também a descredibilização que foi feita nesses 4 anos exato, aí, desse fizeram isso, desgoverno, né? né, cara, eles fizeram isso de uma forma muito cruel e muito sádica, eu acho, de colocar o trabalhador da cultura como se fosse né, um vagabundo, um Isso, doidão, assim, sendo que, na verdade, isso não é real, né, cara? A cultura movimenta muita coisa, sustenta muitas famílias, né? É uma profissão como outra qualquer, né? É uma área profissional como outra qualquer, né? E tem muita gente que depende disso para botar o arroz com feijão em casa ali. pois Então, eu é. acho que o negócio é a gente construir esse entendimento, né, social de novo, né, e Isso, e quando tem fortalecer as eu acho, iniciativas, né, exato. que vão O, nessa direção. o Kleber Mendonça lá do Recife, lá, ele fez um documentário sobre o que movimentava no filme que ele fez, né? O Bacurau, o que movimentava de gente, não só na locação, de trabalho mesmo, né? Então, é uma lista incrível, grande mesmo, muita gente. Eu achei curioso isso, que no final ele põe, né, como você vê naqueles filmes, os créditos, mas tanta gente trabalhou nesse filme e tal, que coisa louca. Então, eu acho que devia ser, quando termina um show, você passar um crédito, assim, ver todo mundo que trabalhou
para que aquilo acontecesse num show, num disco, todo mundo envolvido para a produção de um disco. Devia botar toda a lista completa da cadeia de trabalho, só para os caras falarem, olha só, tá? O disco tá. O Luiz chegou lá, ele pegou o violão, cantou e está pronto o disco. Não é bem assim. Ao contrário, muita gente envolvida, né, no trabalho. Então, Muito coloca. trabalho invisível, né, Colibri? Pois Também é, tem isso, mas assim, quer devia ter, dizer, né, para as pessoas ficarem existe mais. uma especificidade, eu acho, que as Isso. pessoas não conseguem visualizar, infelizmente, por ignorância mesmo, por falta Pois de é. conhecimento, né? Ou Porque é isso, assim, às ignorância e também vezes. que é alimentado por Sim, aquelas exatamente. figuras que falam que é tudo vagabundo e tal. Vê o Mas é número de isso, quer dizer, pessoas o cara trabalhando. chega em cima do palco para cantar, para tocar, teve muito trabalho antes, vai ter muito trabalho depois, né? Então, Isso, acho que claro. essa é a consciência, né? Assim, que a gente precisa fazer cada vez mais visível, né, socialmente, para as pessoas terem, né, essa clareza de que, beleza, eu fui num show, ele durou 1 hora, mas quantas horas foram necessárias de trabalho, de quantas pessoas, né, para Exato. que aquilo ali fosse possível, né? Eu acho que devia ser, a gente devia ter uma forma didática de explicar para as pessoas, olha só o que rola no show, né? Porque às vezes as pessoas não têm noção, as pessoas não têm noção. É. Uma infraestrutura como a do Sesc, por exemplo, né? O que tem em volta ali, quando você faz no palco lá, muita gente envolvida, né? Muito trabalho, e você no estúdio, enfim. Eu acho que era uma forma. O que o Mendonça fez, o Kleber Mendonça fez, é bem legal, meu. Mostrado no filme dele quantas pessoas estavam envolvidas no É trabalho. muito interessante, né? Não é? Fazer isso, ele devia fazer para todo mundo. Mas agora eu estou aqui olhando aqui para marcar que eu quero começar a ouvir os singles. Vamos ouvir já 3? Olha só, vamos tacar aqui já 3. Bora, bora. Para você comentar. Zelo, Desprendimento e Sonhar Feito Planta. Essas 3 canções que você lançou como single esse ano, né? Uhum. Depois a gente vai chegar no Iema Maia, que é o mais recente EP seu, que aí você vai contar mais detalhes Legal. desse mais recente trabalho. Mas vamos ouvir dos singles essas 3 canções. Então, eu queria que você comentasse, né, essas 3 canções que a gente vai ouvir. Tem uma que tem um grafismo, outra tem um clipe em Lisboa, se não me engano, né? Uhum. É isso mesmo, né? Que é Uhum. o Desprendimento. Você está lá em Lisboa, passeando lá no bonde, né? Enfim. E depois tem o Zelo também, que são 3 canções. Então vamos falar dessas 3 para a gente ouvir agora, na sequência, Luiz. Diga lá. Então, Zelo. a primeira delas que foi lançada, que foi o Desprendimento, foi lançada acho que em abril, se eu bem me lembro, Uhum. ou em maio, não lembro, acho que foi abril. Hum. Ela é uma canção já mais antiga, ela é uma canção que eu fiz assim, eu não me lembro exatamente o ano, mas é uma música que tinha um vídeo dela no YouTube, daqueles meus videozinhos assim, vários que eu já fiz no YouTube, tipo no meio do mato, no meio, né, ali fiz a canção e gravei um vídeo e botei ele no canal, que é uma parte da minha obra assim que muita gente me conhece por ali também, na verdade. E aí eu tinha começado a fazer uma gravação dela em 2016 numa residência artística que eu fiz em Portugal, lá em Serpa, no Alentejo. E foi um fonograma que ficou um tempo assim parado, eu não dei continuidade. Na época ele ficou por ali meio perdido, porque também tem toda essa dinâmica, essa questão de você produz, mas como que você vai lançar? E esse caminho às vezes toma um tempo para você entender e conseguir materializar, né? E aí eu acabei conseguindo finalmente, depois de um tempo, retomar isso lá em Belo Horizonte, no Ilha do Corvo, que com o Leonardo Marques, que produziu uma série de faixas comigo, que na época algumas delas foram lançadas no Sóis, que é o meu EP de 2021. Sim. E aí, enfim, o Desprendimento é mais ou menos dessa leva. Foi aí que ela ficou pronta. E aí eu resolvi lançar. E aí tinha essa coisa de eu estar em Lisboa, produzir um videoclipe lá super orgânico, assim, meio improvisado, mas que ficou super bonito, com o Guilherme Becker, um menino maravilhoso lá de Porto Alegre, e amigo da galera também, assim, eu conheci ele através dos meninos da Apanhador Só, e enfim, Sim. daquela galera de Porto Alegre ali, uma galera muito linda da arte, da cultura, assim. E aí fizemos esse clipe e lancei. Então é uma canção dessa época e que ganhou essa roupagem. Fala desses processos assim, né, de transformação emocional, de desapego, desprendimento, né, entendimento do final de um ciclo e o que abre, né, no próximo e tal.
E ela está conectada de alguma forma também com o Zelo, que é uma outra música também de uma outra época, se não me engano, ela é de 2017, e ela também fala um pouco dessa coisa das relações, né, das relações de afeto e tal. Ela é uma canção muito doméstica, assim, quer dizer, foi feita de uma forma muito falando desse amor, assim, né, dessa relação a dois, dessa coisa de conviver, de dividir um espaço com uma pessoa e tudo que aparece ali, né, para a gente dentro desse tipo de experiência. E aí também foi produzida nessa mesma leva com o Leonardo Marques, lá em Belo Horizonte. São canções que têm uma certa relação e que eu acho que futuramente eu vou até juntar elas num outro EP. Eu ainda não Perfeito. sei se isso vai acontecer, quando que isso vai acontecer, mas eu tenho essa ideia na minha cabeça que é um EP que tenha canções mais ligadas a essa coisa das canções de amor, sabe? Das love Sim. songs, assim, né? Então, essas duas, elas têm um pouco essa relação. E a terceira, que é o Sonhar Feito Planta, que eu imagino que você esteja falando da versão com o Nanã e o Gustavito. É o Sonhar É, eu... Feito Planta, Isso. que tem esse videoclipe com essas Isso imagens, tem né, e tal. um grafismo e tal, não é isso? Exatamente, que foi feito pela Jojo Rissa, é uma Bem, artista lá de Belo Horizonte. bem E legal. aí, essa canção ela já estava no Sóis, é uma canção que eu lancei ela, uma versão dela no Sóis, mas aí agora ela ganhou uma versão nova nesse álbum, que é o Destino do Clã, que é um álbum que eu estou lançando em parceria com esses dois artistas, que é o Nanã e o Gustavito. São dois artistas brasileiros também, amigos, o Nanã lá do Paraná e o Gustavito de Belo Horizonte também. E essa versão é uma versão mais assim, muito focada na coisa das harmonias vocais, né? É um trabalho que a gente Bem legal. faz muito nessa linha, né? Mais acústico e mais ligado a essa coisa mais rústica mesmo, mais crua mesmo, quase de um folk psicodélico brasileiro, assim. Alguns amigos assim costumam falar que é tipo Crosby, Stills e Nash da roça, né? Assim, que é tipo como se fosse Não, mas aquela essa coisa. harmonização vocal é muito legal. Eu reparei, eu gosto muito disso também. Então, eu E curti muito aí também. Foi bem legal. é legal falar que ela é um single desse álbum, né, que a gente está produzindo e que vai ter. A gente está lançando single por single, mas ele vai sair inteiro agora no início do ano que vem, se não me engano, em março, que é um álbum que eu tenho muito carinho também por ele. Esse trabalho com esses dois artistas, o Gustavito e o Nanã, que são dois parceiros, dois irmãos aí queridos de caminhada também. Então ela Legal. também já aponta, ela já é um outro projeto, ela já é uma outra história. A gente Você, também tem feito. você precisa explicar direito. Você faz tantas coisas assim paralelamente, então precisa ficar atento. Beleza. Então vamos ouvir então Mas na é isso. sequência. Então são essas três aí. Vamos ouvir então na sequência. Então, primeiro o desprendimento que você sugeriu, né? Para a gente ouvir o desprendimento primeiro, você contando a história. Depois o zelo e depois sonhar feito planta na sequência, certo? Maravilha. Quem é que tá? Vocês gravaram em que local? Você quer dar algum detalhe de ficha O Sonhar técnica? Feito Planta, o Sonhar Feito Planta é legal falar que a gente gravou lá na Lapinha da Serra, em Minas Gerais, ali perto das montanhas, ali, uma gravação que a gente fez em casa mesmo, estúdio improvisado com os nossos equipamentos e uma residência artística que a gente produziu para nós mesmos, assim, tipo de mergulhar nessas canções, criar esses arranjos. A gente ficou mais ou menos uma semana lá produzindo essas faixas e o Sonhar Feito Planta é uma delas. E é isso, faz parte desse álbum que está vindo aí no ano que vem, o Destino do Clã, Legal. junto com o Gustavito e com o Nanã. E as outras duas são materiais que vêm desse trabalho lá com o Leonardo Marques, no Ilha do Corvo, em Belo Horizonte. E elas têm até uma certa conexão de sonoridade, assim, e também da temática. Então, acho que é isso. No Sonhar Feito Planta, eu, Nanã e o Gustavito tocando, são violões e baixo e vozes e algumas percussões de sementes. Isso é uma coisa muito legal de falar também, assim, umas sementinhas, umas coisas que a gente gravou bem artesanais ali. E tanto no Zelo quanto no Desprendimento, eu gravei todos os instrumentos, se eu bem me lembro. E é isso. Tá bom. Acho que é isso. Então vamos ouvir. Desprendimento, zelo e sonhar feito planta. Roda!
que passou e olha o que já vem. Dessa tempestade vai nascer um arco colorido. E se a porta se fechar, abre uma janela. Leva o chão de casa no chinelo azul e branco e vai viver. Esvaziar o peso. Ir pra frente e enfrentar. Inventar a curva certa e confiar. Sono da maré, oração da chuva. Deixa essa criança libertar o medo que você guardou. Estrelas que levem no rumo certo. A estrada é o que vale a viagem. Longe da tristeza, o passo firme, o peito forte aberto. Ir pra dentro é despertar, desprender o brilho e receber o dia. Quando escutar a vitrola tocar de manhã, pode saber que eu zelo por nós dois. Quero acordar e te ver acordar de manhã. Azul e amarelo misturados na luz. Aconteça o que acontecer, somos um espelho do céu no planeta. Nossa liberdade arde, o sol se põe, meu amor, somos um instrumento forte que vibra. Quando escutar a vitrola tocar de manhã, pode saber que eu zelo por nós dois. Quero acordar e te ver acordar de manhã.
acontecer. Somos um espelho do céu no planeta. Nossa liberdade arde, o sol se põe. Meu amor, somos um instrumento forte que vibra. Feche os olhos que é hora de acordar. Dar as mãos, a viagem começou. Para cada pedra que pese, haja correnteza que leve. Dar as mãos, brotar, crescer, dar flor e fruta, secar, morrer, voltar pro chão. Sonha feito plantar, sonha feito plantar. Sonha feito plantar, cantar, cantar. Sonha feito plantar. Feche os olhos que é hora de acordar. Dar as mãos, a viagem começou. Prece antiga que zele por toda a beleza que existe. Dar as mãos, brotar, crescer, dar flor e fruta, secar, morrer, voltar pro chão. Sonha feito plantar, sonha feito plantar, sonha feito plantar, cantar, cantar, sonha feito plantar, sonha feito plantar, sonha feito plantar. Sonha feito plantar, cantar, cantar. Sonha feito plantar. Estamos de volta com Luiz Gá, também conhecido como Luiz Gabriel Lopes, mas agora é Luiz Gá. Nós vamos respeitar um novo nome artístico do Luiz Gá, né? Mas o Luiz já é o participante aqui da rádio de muitos tempos, né? De muito tempo, desde o, acho que o Graveola, né, velho conhecido.
Agora, só para a turma que está chegando agora, está nos ouvindo e está curtindo o seu som, a gente já ouviu 3 discos, três músicas, desculpe, dos singles que você lançou esse ano. Daqui a pouco a gente vai falar do Iemamaia, né, que é o novo EP. Fala um pouquinho da sua história, assim. Eu sei que é mais difícil resumir, né, se a gente não tem aqui um documentário do Netflix, né, para contar a história do Luiz Gá, desde que quando ele começou, mas dá uma resumida, porque tem o Graviola, o Tião Duá, Rosa Neon, o primeiro disco Passando Portas, se não me engano, 2010, Fazedor de Isso. Rios, vai corrigindo, Fazedor de Rios 2015, o outro qualquer Maná, né? O Qual que é? Mana, Mana 2017. Mana 2017, 2020 presente, 2021 sóis. E agora lançando EPs e singles que vai construindo e vai saindo os discos por aí. Fora as mais de 10 coproduções de trabalho, né? Conta um pouquinho dessa história sua aí, da sua música, da sua origem musical, que as pessoas sempre querem saber, né? Quando ouvem um trabalho seu, estão ouvindo pela primeira vez, agora, por exemplo. Cara, é isso. Você deu o resumo aí da discografia dos anos todos, né? Quer dizer, eu fui criado numa família muito musical, assim, tive a sorte de ter em casa referências muito fortes, assim, meu pai e minha mãe, principalmente, apesar de não serem profissionais da música. Meu pai é até um pouco mais ligado, porque ele sempre trabalhou com rádio, ele sempre teve programa em rádio AM, ele tem um programa até hoje, inclusive, na rádio Santa Cruz AM, lá de Ilhéus, que é o Clube do Baú, e é um pesquisador, assim, minha mãe também, quer dizer, eu tive essa acesso a essa cultura de pesquisa musical dentro de casa desde muito cedo, e fui desenvolvendo aos poucos, né? Tive as minhas primeiras bandas quando eu tinha, sei lá, 12 para 13 anos de idade, eu já estava criando bandas. Eu sempre fui um criador de bandas, na verdade. Então, todas as bandas que você mencionou, eu fui um dos elementos ativos assim, né, na criação. O Graviola foi a banda que primeiro chegou assim um lugar mais profissional, né? A gente fez muita coisa dentro e fora do Brasil. Depois eu me desliguei da banda, mas eles continuam aí também trabalhando com a formação que continuou. O Tião do Ar foi uma banda que durou um tempo menor, mas a gente fez mais coisa na Europa, na verdade, no Brasil também um pouco, mas era uma banda muito focada nessa coisa de trabalhar o mercado, né, fora do Brasil e circular na Europa. Era uma espécie de banda punk, MPB punk, assim, tipo a gente tocava em muito tipo de situação, a gente produzia tudo, era muito do it yourself, assim, a coisa, e foi uma experiência muito legal. E lançamos 2 discos com o Tião do Ar, e depois o Rosa Neon, que foi uma experiência mais ligada à música pop, assim, com a linguagem mais de música eletrônica, e que também foi um encontro muito precioso para mim de expansão, né, de crescimento da minha linguagem, né, no contato com a Marina, com o Tofani, com a Mari, né, e com o Rafa, também o Baca, que foram o núcleo, né, criativo da experiência do Rosa Neon, mas também trabalhamos com uma equipe, né, de vídeo e produzindo muito conteúdo de vídeo, né, o Vito e a Belle, que foram as pessoas que trabalharam com a gente também, que são artistas incríveis e que fizeram coisas gigantescas também depois. Quer dizer, todas as reverberações, eu acho, do Rosa Neon foram muito positivas para todo mundo. E foi uma experiência também muito E rica. teve uma E repercussão também na aí, cena, né? O Rosa Neon também, né? Na sim, cena muito, mineira, muito legal. principalmente. Né? É muito legal, assim, a gente teve uma duração curta da banda, porque era já desde o início a ideia de ser um projeto mais pontual, né, na vida de todo mundo, porque todo mundo tinha muita coisa para fazer fora daquilo, mas ao mesmo tempo foi uma coisa que trouxe, eu acho, assim, uma expansão muito grande, né, para todo mundo. E aí o que aconteceu também paralelamente a essa trajetória dos grupos foi que eu sempre tive o meu trabalho, né, o trabalho solo, né, de composição e de criação dos meus discos. Aí é isso, foi um caminho que foi se desenhando no primeiro momento como uma coisa mais paralela, porque eu sempre me dediquei muito aos grupos, mas depois de um tempo, e principalmente agora, felizmente eu consegui assim, me liberar um pouco né, de carregar os grupos, assim, de ajudar a empurrar, né, a carroça dos grupos e de fazer
carregar um pouco feio falar assim, né? Porque fica parecendo que Eu, só eu que eu pensei que você ia, trabalhava. eu pensei que você ia Assim, corrigir, você corrigiu já, pronto. mas não é isso, mas é porque realmente eu dava muita energia, dei muita energia, né? Quer dizer, empurrar a carroça, né? A gente empurra, todo mundo vai ajudando a empurrar Claro, a claro, carroça ali. claro. Projeto E conjunto é aí, assim, né? Tem que ser e assim, né? aí é uma coisa que foi muito boa para mim também esse processo também de conseguir dar mais foco, né, no meu trabalho, né, e desenvolver as minhas coisas com um pouco mais de, vamos dizer assim, de foco, de presença, Entendi. né, e de Mas ao mesmo prioridade. tempo você teve coproduções um montão também, né? Que eu queria que você falasse Sim, também. é uma coisa que eu gosto muito, na verdade, né, de fazer, que é trabalhar com outros artistas, trabalhar com outras pessoas. Eu também sou produtor musical, né, então é Pois uma é. coisa que eu gosto muito de fazer, que é de estar no estúdio, né, e de fazer o trabalho acontecer dentro do estúdio e de também visualizar, né, as coisas, os caminhos possíveis ali, os arranjos, né, a sonoridade. É um trabalho que eu tenho muita alegria, muito prazer em fazer e tenho feito não só para os meus projetos, mas também trabalhado com alguns outros artistas também, né, e eventualmente fazendo direção musical, produção musical de outros trabalhos. Então é uma trajetória É assim, que dá é isso, trabalho é também. A uma. produção você tem que parar um pouco o seu trabalho individual e ajudar o cara a produzir um parceiro, né? No caso, a produzir o disco, que é uma trabalheira também, né, Luiz? É um negócio. Quer dizer, é um negócio eu acho que é um negócio de também colocar a serviço as coisas que a gente vai A tua aprendendo, né? experiência, E perfeito. colocar isso no laboratório ali de outra pessoa, né? De outro projeto. Quer dizer, eu acho que é um negócio também que é muito enriquecedor. Volta também para mim, sabe, como artista, assim, essa experiência de estar no estúdio também trabalhando com outros artistas, né, a partir de outras visões, outros projetos, outras canções, né, outros repertórios. É um negócio que é muito enriquecedor quando volta também para a minha própria experiência, né, assim, para o Claro, meu próprio. ajuda. É uma via de mão dupla mesmo. Você está fazendo e ao mesmo tempo na hora que você está produzindo com alguém, você também aprende, né? No trabalho junto, a sonoridade que ele Sim. vai trazer, as propostas, né? Eu acho produção um trabalho bem complicado também, né? Precisa, né, ter muita paciência e também, ao mesmo tempo, entender o que o artista quer para você poder ajudar de fato, né? Porque às vezes, como É, você também é um artista solo, você sabe das necessidades que o cara tem, né? Ter uma ideia ou de resolver problemas, né? Seja no estúdio ou seja na preparação do trabalho. É complicado, o trabalho de produção também não é fácil, né? Mas muito bem. E com relação às famosas referências, né? Que as pessoas. Você coloca aqui, eu estava lendo aqui, né? O canto fundador de Caetano, que você gosta de falar isso, né? Que você regravou alguém cantando, que é uma música lindíssima, né? E ficou muito bacana também na tua interpretação, daqui a pouco a gente vai ouvir. E eu queria que você falasse quem são esses caras do canto fundador que te influenciam até hoje, e dos contemporâneos também. cara, eu fui criado numa casa que Caetano e Gil era assim o grande lance na minha casa, tipo Caetano mais do lado da minha mãe, Gil mais do lado do meu pai, mas também com muitas outras referências, muitos atravessamentos do rock também, quer dizer, pintava muito assim Legião Urbana, Paralamas, coisas de rock internacional também, né? Rock progressivo, Pink Floyd, sabe, um pouco de tudo, assim, quer dizer, eu ouvi muita coisa diversa e mas da música brasileira eu acho que assim Caetano e Gil foram os dois grandes pilares e depois mais velho eu fui começando a ampliar mais, né, esse Uhum. leque. Depois que eu entrei na universidade, por exemplo, né, apesar de eu ser mineiro, curiosamente eu descobri o Clube da Esquina, o Milton Nascimento, quando eu já estava na universidade, quando eu já estava mais velho. E Djavan, que também é uma referência muito forte para mim, assim, hoje principalmente também, depois de mergulhar mais na obra dele, né, conhecer mais, quer dizer, acho que tem muita coisa, né, vamos dizer, desse panteão aí da música popular brasileira, né, da chamada MPB, que eu acho que foi fundamental para mim, mas também essa postura de pesquisa, quer dizer, essa coisa de eu ser um cara inquieto, né, como você disse, assim, de Verdade. de estar interessado, de estar ali sempre tentando friccionar esses limites para expandir, né, o limite das referências,
me fez estar muito ligado também às gerações contemporâneas e também mais jovens, e quer dizer, a esse mundo atual, né, da produção atual. Tanto que uma das coisas que eu faço também, para além de tudo, eu organizo, ajudo a organizar, sou diretor artístico de um festival, que é a Mostra Cantautores, que é um festival que acontece em Belo Horizonte, vai acontecer agora, inclusive em dezembro, em Belo Horizonte, depois de anos aí que a gente teve que parar por causa da pandemia e toda a confusão, e que é um festival dedicado à canção, aos criadores de canção, né? Então, Que assim, legal. é um festival que, tipo, a gente começou ali num lugar bem intimista, né, de referências de programação de artistas mais próximos, mas a última edição que teve, né, antes da pandemia, teve o João Bosco, teve a Joyce, teve, sabe, Zélia Duncan, Cátia de França, Jardim Macalé, quer dizer, artistas assim de uma envergadura gigantesca, né? A Ângela Rorô tocou nesse festival, quer dizer, experiências incríveis, mas que também me conectam e me trazem para essa conexão com a cena contemporânea, né? Sim. Com pessoas de hoje, né? Que estão criando canção. E aí é até difícil começar a falar esses nomes, porque é tanta gente, aí você esquece de um e não sei o quê, mas sabe, tipo, desde os meus contemporâneos mais próximos, assim, com quem eu trabalho, né? Como o Gustavito, como o Nanã, como, sei lá, a Luísa Brina, com quem eu fiz muita coisa já. Enfim, artistas também de outros lugares, né? Tipo, sei lá, o Zé Manuel, um cara que eu admiro muito, o Igor de Carvalho, a Letícia Fialho, lá de Brasília, o Ian Ramil, lá do Rio Grande do Sul. Sabe, eu tenho muitas parcerias, eu tenho muita ligação com muita gente, né? O Tiago Oliveira, da Maglore, que é de Salvador, mas que é daqui de São Paulo. Quer dizer, muita gente de muitas esferas, né? Paulinho Novaes, com a descoberta mais recente, que é maravilhoso, também me identifico muito com o trabalho dele. Quer dizer, muita gente dessa geração, né? Desse lugar assim mais atual, né? Com quem eu tenho me conectado. Pô, o André Prando, fiz um show com ele agora esses dias. O André Prando, que é um capixaba maravilhoso lá de Vitória, incrível assim o trabalho dele. Então assim, tem muita gente, né? E são pessoas que me influenciam diretamente, quer dizer, eu estou ligado no desenvolvimento da obra, né, dessas pessoas e me sinto conectado e me sinto nutrido, né, pelo trabalho de Legal. todos esses contemporâneos, sabe, assim. É, Então é que ela é é que muita ela é gente, né? muita gente. E é legal você estar sempre antenado, você está ligado, não só nos clássicos, né, como os contemporâneos, trabalhando com eles também, né, como você falou, e É. ajuda muito. Agora vamos chegar no Iemamaia, que é tão bacana o nome, esse EP que você está lançando, a gente começar a ouvir duas músicas, mas antes você vai ter que falar, né, esse mais recente trabalho seu, como é que foi essa parceria, como é que você descobriu essa figura aí, o Izen, de onde ele é, como é que pintou, conta a história que a gente vai começar a ouvir as canções desse disco, desse EP novo. Fale aí, por favor, Cara, o Luiz. o Izen, ele é um cara assim, ele frequentou também, né, a cidade de Lisboa, mais ou menos a partir da mesma época que eu, Uhum. desde 2010, mais ou menos. Ele morou lá um período e eu também tive lá várias vezes desde então, né? E eu me lembro que a gente já tinha se falado por internet, assim, mas a gente foi se encontrar mesmo agora, recentemente, tem uns, sei lá, uns 2 anos lá em Lisboa. E aí, rapidamente, a gente viu que a gente fazia parte desse mesmo patchwork, né? Assim, dessa transformação da cidade de Lisboa também num grande polo, né? De produção artística, cultural, musical, miscigenada, né? De pessoas do mundo inteiro, muita gente da África, muita gente da Europa, muita gente do Brasil, muita gente de muitos lugares do mundo, né? Comunidade asiática muito grande. Quer dizer, Lisboa é uma capital muito multicultural, né? E a gente se conheceu e se reconheceu, né, nesse ambiente. E logo tivemos essa vontade de, pô, vamos fazer alguma coisa junto, né, cara?
vamos produzir alguma coisa junto, fomos para o Mas vocês se estúdio. encontraram, vocês estavam em Lisboa, um esbarrou no outro ou teve algum Não, foi um encontro? dia na casa de um amigo, assim, um jantar na casa de um amigo em comum, sabe? Que é o Júnior, que é um cara que é DJ também, Muamba Massala, o nome dele, assim, de DJ. E é uma figura ali que também faz parte desse mesmo circuito e também estava lá nos shows do Graviola sempre, lá em Lisboa, ajudava a gente, buscava no aeroporto, não sei o que, sabe? Então, essa construção, assim, um pouco geracional, né? Desse ambiente da cidade de Lisboa, que hoje virou uma coisa, é uma explosão, assim, que todo mundo quer ir para Lisboa, mas na época, no início, assim, era uma cidade que ainda tinha uma construção ali, né, desse cenário da música A gente tá falando underground. que época é isso aí? Quando você... 2010, 2011, 2010, tá. 2012, porque assim, a partir de 2012 a cidade tipo explodiu assim no cenário internacional, né? O turismo cresceu muito e tal, mas antes disso ainda era uma coisa um pouco, as pessoas não entendiam. Eu falava que eu ia para Lisboa, as pessoas falavam: "O que você vai fazer em Lisboa?" O brasileiro principalmente assim tinha uma coisa meio, né, tinha um certo preconceito assim com Lisboa, né? A gente não tem muita ligação, né, com Portugal assim, culturalmente, assim. As pessoas não tem, a gente não tem muito acesso, infelizmente, né? A música, a cultura, nem de Portugal, nem de Angola, nem de Moçambique, nem de Cabo Verde, que para mim é uma tristeza e é uma coisa que eu tenho tentado, inclusive, construir essas pontes, né? Eu tenho trabalhado muito nesse sentido também, porque eu acho que é bom para todo mundo, no final das contas, sabe? Assim, Claro. é um enriquecimento das referências de todo mundo. Mas, enfim, a gente se conectou lá, e aí a gente foi para o estúdio e aí a gente produziu já uma demo do Yemamaya e aí já falamos assim, uau, isso aqui tem muito potencial, vamos dar continuidade, né, para isso, vamos fazer alguma coisa. Aí o tempo passou, teve um processo natural assim de amadurecimento da ideia, também de criar as condições para a gente produzir esse EP e tudo mais. E aí depois, em dezembro de 2021, a gente finalmente foi para o estúdio com um foco um pouco maior, assim, de tipo, vamos produzir essas canções e vamos escolher elas e tal. A gente gravou lá em Palmela, que é na margem sul de Lisboa, no estúdio do Yori Collignon, que é um holandês que é muito parceiro e que também tem sido meu parceiro lá em Lisboa. Ele mora lá, né, em Palmela, na margem sul, mas acabou fazendo parte agora da minha banda, que eu fiz uma banda lá, também um outro projeto que também vai dar numa outra coisa no ano que vem, que é a Luizga Electric Micro Big Band, que Olha aí, tá vendo? Essa aí. é um septeto maravilhoso com duas cantoras, dois percussionistas e dois tecladistas e eu. E Legal. o Yori é uma dessas figuras. E aí, o Yori foi uma parte também importante do processo do Yemamaya, ele também mixou as tracks, né? Ele foi o cara que fez a mistura. E aí foi isso. E aí, quer dizer, fizemos esse lançamento e tem sido um negócio muito legal, sabe? Na França, por exemplo, as rádios deram muito apoio, tipo, para os lançamentos. Tá tocando muito na Rádio Nova, na Rádio FIP. Tem algumas rádios lá assim, mais ligadas a essa coisa, né, da música alternativa, da música, vamos dizer, da música que não é exatamente a música de massa, mas que também tem um alcance muito legal. E aí tem sido muito muito gratificante assim ver, E sabe? ele Assim, fica, ele fica ele tá em Lisboa ou ele tá na França agora? Não, ele agora está na França, ele mora no sul da França, mas Que cidade também que é? eu não me lembro o nome da cidade, eu não sei se é Montpellier ou se é ali Sul. perto de Montpellier, é no sul Tá. da França, é tipo, ele morou um tempo numa cidade que chamava Seth, né, com TH, não sei como é que fala, Sim. mas eu não sei se ele continua lá, eu não me lembro, ele mudou recentemente, então eu não sei o nome da cidade. Mas ele é Mas é ali francês de no sul da origem, França. francês de origem também da família árabe, né? Que ele Sim, tem origem né? árabe também, sim. E aí mistura esses sons, todas essas influências. Deve ser bem legal E ele é trabalhar um com ele. cara que é um pesquisador também, um cara muito detalhista, né? Um cara muito tem um amadurecimento também assim na forma de produzir, sabe? É muito bom assim, muito legal também. Eu sinto também que encontrei uma espécie de, vamos dizer, um paradigma novo assim de trabalho, de produção que ele trouxe para mim, que eu estou muito satisfeito, sabe? Assim, que é tipo, também é isso, assim, é não fazer tudo sozinho, sabe? É fazer as coisas com alguém que está ali com uma visão de fora um pouco
É um legal. pouco, né, muito legal, assim, realmente, e é difícil, porque você tem que confiar muito na pessoa, a pessoa também tem que ter muita clareza e muita experiência, né, e ele tem todos esses atributos, então eu acho que foi um negócio que trouxe muita, sabe, eu acho que trouxe um nível, assim, de qualidade, de produção musical muito especial, e que eu, pessoalmente, acho que é o trabalho que eu mais gosto da minha trajetória até agora, e que eu É acho que legal, o disco é é o muito bom. mínimo. Eu acho que é o mínimo também, na verdade, sabe, para o artista que está produzindo, que está na instiga de produzir coisas novas e tal, é você evoluir sempre, né, Curtir o cara? trabalho também, né? Gostar do E, trabalho que está fazendo. evoluir sempre, sabe? Quer dizer, a música é Perfeito. um território infinito né, de crescimento, é muito, É é, legal é quando encontra um muito, parceiro assim que tem uma outra formação, de outro país, e traz e contribui para o seu som. Você falou daqui do Brasil que tem essa possibilidade, né? Como produtor, você também recebe essas influências dos contemporâneos sim, e dos clássicos da música brasileira. É legal. Mas quando vem um cara de outro país, tem uma outra formação, é mais legal ainda, né? Porque você pode sim, sim, acrescentar a total. tua formação com a ideia dele musical diferente da sua, né? Certamente, por É, ser uma formação de fora do Brasil, né? Principalmente. Vamos ouvir e eu então. acho, eu acho Fale, muito legal essa coisa do hibridismo, assim, quer dizer, a gente claro, também produzir uma coisa que é música brasileira, mas que é música brasileira, assim, e do também, mundo. sabe, do mundo, assim, tipo, fincada, o pé fincado na tradição, mas ao mesmo tempo a cabeça Isso. explodindo nas possibilidades que existem, né, nas outras referências. É muito legal nesse sentido, eu estou muito satisfeito com esse trabalho. Legal, Luiz. Vamos ouvir então Iema Maia e Chaísmo. Fala um pouquinho dessas duas para a gente ouvir agora na sequência. Ó, Essas duas. Yamamaya é essa demo, né? Foi a demo que abriu toda essa história e é uma música que fala. Eu acho que ela fala de cura, ela fala de autopercepção, ela é um rezo praticamente, Uhum. assim. Ela é uma música, para mim, surgiu muito ligada a essa ideia, né? De uma coisa do despertar, né? Ela fala isso na letra, assim, né? Tipo, ó, me abre os olhos para ver, me firma o corpo para sentir, quer dizer, e Yemamaya é uma palavra inventada, mas na verdade eu acho que chama um pouco essa energia de Iemanjá, né? Da grande mãe dos mares, né? Quer dizer, que é uma energia com a qual eu tenho muita ligação e, e é a música que eu acho que delineou o contorno da sonoridade do álbum e que eu gosto muito assim do arranjo de todos os elementos. Tem o Diogo Duque no trompete, tem a Beatriz Nandi, a Mari Segura e a Anaís Tinon nos back vocals, tem o Iori também tocando, e eu e o Izen no beat, eu na guitarra, no violão, enfim. E o Chaísmo é uma música que é uma história longa, mas enfim, tentando resumir aqui, faz parte dessa história também, da minha história de colaboração com o povo Runicuim, né, dos indígenas Runicuim lá do Acre, uma família com quem eu me conectei, que é o Caiatibu, que é uma escola e é uma banda e é um centro cultural, uma espécie de centro de referência da juventude indígena lá do município do Jordão, no Acre. Enfim, eu tive a oportunidade de trabalhar com eles uma vez em 2019, a primeira vez, através de um projeto do Itaú Cultural, que eu fui convidado para ser um dos educadores, né, desse projeto, e fiquei lá numa residência artística com eles durante, sei lá, uns 15 dias a primeira vez, e aí depois peguei muito gosto, muita amizade com eles, voltei lá outras vezes por conta própria, sem projeto, sem nada, e aí isso culminou na gravação de um disco com eles, que é um disco do Caiatibu, que vai ser lançado no ano que vem. Inclusive, Oh, mais um projeto. espero voltar, mais um projeto, e espero voltar aqui no programa Venha, do Colibri com o venha, Caiatibu. venha, venha. Mas o Chaísmo é a minha leitura disso, quer dizer, é uma música que eu fiz quando eu estava lá na aldeia, lá na floresta. Não me lembro de qual vez, mas acho que foi quando eu fui em 2020, no início de 2020, eu passei um mês lá, antes da confusão da pandemia e tal, eu estava lá no Acre, e aí essa coisa, fala um pouco dessa coisa da pureza da música, assim, quer dizer, eles têm uma coisa muito bonita, né, uma relação com a música muito bonita, que é uma relação muito espiritual, muito do coração, assim, muito desprendida, sabe? Então, para mim foi como músico profissional, que estou na carreira há muitos anos e tal, que a gente vai
meio que se formatando um pouco, às vezes, sabe? Foi um choque muito positivo, assim, também ter esse contato com eles e falar assim, caralho, mano, essa galera pega o violão e toca 5 horas seguidas, como se não houvesse amanhã, tipo assim, sabe? A música tá ali explodindo, pulsando na vibração, e aí a música fala sobre isso, de uma maneira muito singela, né? Ela fala sobre isso, fazer um som com meus manos da floresta, né? Com eles tudo Muito vira legal. festa, como eles Muito gostam legal. de fazer um som, eles gostam muito de fazer um som, isso é verdade. E E aí você tem a também, né? participação Juntou do... também você que gosta também, né? Vamos lá. Felizmente, E aí tem a participação do Tchanatuin Runicuim, que é uma liderança lá deles, que ele faz uma espécie de rap Runicuim ali no início, que é um rezo, na verdade, é uma fala que eles costumam falar nas cerimônias e tal. E também trouxe aí mais uma mistura, mais uma participação, trouxe o Oreia, que é um maninho meu lá de Minas Gerais, ele é do norte de Minas, mas ele tá ligado à galera da DV Tribo, que é o grupo do Djonga, do Hot, do Fabrício FBC, enfim, um grupo de rap muito importante ali de Belo Horizonte, da cena e tal, e que foi o grupo que meio que trouxe, assim, revelou essa galera toda para o Brasil, e o Djonga principalmente, né, que se tornou um nome muito conhecido. O Oreia é um desses caras, e como ele sempre tinha essa coisa de falar, ele fala muito dos indígenas nos versos dele, então ele tinha essa coisa de falar dos povos originários, e aí eu chamei ele e ele fez um verso maravilhoso ali no meio, então também tem a Aí participação juntou do o Oreia. pessoal lá do Acre com Minas e pá, e pô. É o rap com o house, com o reggae, é tudo misturado. Que legal. Vamos ouvir então Iemamaia e Tchaísmo. Roda! Sarai me abre os olhos pra ver, Sarai me firma o corpo pra sentir, Sarai me solta a voz pra dizer, Sarai me dá coragem pra seguir em frente. Mamãe, me sarai, mamãe, me sarai, mamãe. Sara me fortalece essa fé, Sara me faz ser filho desse axé. Sara me joga no mundo pra viver, Sara me dá coragem pra seguir em frente. Mamãe, me Sara, mamãe, mamãe, me Sara, mamãe. Essa fé, Sara me faz ser filho desse axé, Sara me joga no mundo pra viver, Sara me dá coragem pra seguir em frente. Mamãe, me Sara, mamãe, yeah.
Push it, push it, push it, push it, push it. City, 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 city. Fazer um som com meus manos da floresta. Com eles tudo vira festa. Como eles gostam de fazer um som. Fazer um som com meus manos da floresta. Com eles tudo vira festa. Como eles gostam de fazer um som. É mantra, todo mundo canta, todo mundo dança. Todo mundo dança assim. É mantra, todo mundo canta, todo mundo dança. Todo mundo dança assim. Fazer um som na floresta, eu sei que lá não tem pressa. Tem bicho, tem planta, árvore canta, o índio conversa. O barulho do sapo, a voz da perereca. Rabbit, rabbit, que banda é essa? É uma orquestra? Curupira trouxe o fogo, Oxóssi trouxe a flecha. Tem fruta, tem lago, tem luta, tem algo claro, eu vou nessa. Só tem sangue bom, como eu gosto de fazer um som. Com meus manos da floresta. Fazer um som com meus manos da floresta. Com eles tudo vira festa. Como eles gostam de fazer um som. Fazer um som com meus manos da floresta. Com eles tudo vira festa. Como eles gostam de fazer um som. É mantra, todo mundo canta, todo mundo dança. Todo mundo dança assim. É mantra, todo mundo canta, todo mundo dança. Todo mundo dança assim. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com o Luiz Gá, também conhecido como Luiz Gabriel Lopes, também conhecido como LG Lopes, também conhecido como fundador do Graviola, do Tião do Ar e do Rosa Neon, também conhecido como vários discos que ele fez em álbum solo e também conhecido como produtor musical. Tá bom a apresentação? Uau! Vou imprimir falar aqui. Para Vou falar de botar você aqui no tem muita quadro. coisa, sabe aquele negócio? Tem muita coisa. Mas a sua atividade é assim mesmo, né? Como você acabou Nós de dizer. velho, né, Colibri? Nós tem essa carinha de novinho, mas nós é velho, né, bicho? O negócio é esse, né?
Eu sou velho, você é moço, ele fala isso. São escalas diferentes, né? Ô Luiz, e como é que está previsto? Vai ter show desse disco? Você vai trazer o Isen para cá? O que você está pensando Cara, para o ano que vem, já, né? Já pensando no ano que vem mesmo, porque eu esse ano já está agora, acabando praticamente, né? eu cheguei no Brasil agora e estou fazendo alguns concertos assim de chegada mesmo, de reconectar, né, com a galera, com a terra, com as cidades, né? Então eu estou passei agora pelo Rio, tem show em São Paulo e Belo Horizonte. Vou passar também fazer um show na minha cidade, na cidade que eu fui criado, Entre Rios de Minas. E aí vou tirar um tempinho agora no final do ano, porque esse ano foi muito trabalho, assim, foi muita correria. Então eu vou ficar um tempo sem tocar, devo voltar a tocar em fevereiro, março, fazer mais algumas coisas aqui. E aí acredito que final de abril volto para a Europa para fazer mais uma temporada lá. Quando você Mas fala, sim, desculpa a curiosidade, quando você fala vou parar de tocar, você vai parar de se apresentar, né? Mas se tocar, sim, sim, sim. você continua tocando. Vou parar de fazer concertos, né? De fazer Isso, shows. Mas sim, eu vou. É isso, quer dizer, tentar também dar uma desacelerada, porque esse ano foi muito trabalho, muita verdade, verdade. correria. Eu estou muito agradecido, na verdade, cara, porque é isso, essa multiplicidade de coisas, ela começa também a prosperar e a, né, se multiplicar e muitas coisas vão se abrindo. Então, é só, né, manter o foco, Isso. seguir fazendo as coisas, né? Continuidade é a chave, né? Então, e aí eu Mas perguntei do violão, se você continua tocando. O teu processo, assim, quando você vai produzir, porque você está produzindo, você está fazendo. Eu queria saber da composição, especialmente. Você uhum. para, você fala assim, hoje eu vou trabalhar uma música. Eu falo, não, aí pintou uma ideia, você segura a Depende, ideia. cara. Como é que Depende. funciona? Como é que funciona para você? Hoje em Cada dia, um eu tem vou um te falar. processo, não dá para. Essa pergunta é sempre maluca, porque cada um tem um processo totalmente diferente. Não existe um padrão, né? Existe cada um processo. Então a gente sempre quer saber por curiosidade como é que funciona para você Eu vou como te falar compositor, assim. né? Eu, eu, assim, cara, hoje em dia eu tô bem relaxado com isso, graças a Deus, assim, porque eu já compus tanto, eu já tenho tanta coisa que eu ainda não gravei e que eu quero gravar, sabe? Assim, tipo, ou seja, o meu repertório autoral que já existe, ele já é uma responsabilidade para mim muito grande, assim, Entendi. tipo, de eu conseguir trazer ele para dentro da minha obra fonográfica, né? De eu conseguir registrar, gravar, lançar, entender aonde lançar e como lançar, né? Em qual projeto, em qual parceria, em qual arranjo. Que eu também sou muito exigente, cara. Tipo assim, às vezes eu gravo uma música 3 vezes até eu chegar no arranjo que realmente eu acho que é o arranjo bom, sabe? Já teve. Sim, Acho que isso faz parte também. A gente tem que produzir um pouco de lixo, às vezes, sabe? Assim, que são coisas que a gente produz para entender que o caminho não é aquele, depois faz outra abordagem, enfim. Então, eu acho que hoje em dia o meu processo de composição ele está fluindo num lugar um pouco mais orgânico mesmo, assim, da necessidade mesmo de dizer alguma coisa, sabe, eu digo assim, quando eu vou fazer uma coisa eu sozinho comigo entendi. mesmo, né, Como compositor, né? Compositor. que é uma parte grande, significativa do meu repertório, do meu cancioneiro, né, da minha obra. Mas em relação às parcerias, eu também gosto de trabalhar como uma espécie de uma coisa lúdica mesmo, uma brincadeira, né? Para mim é uma brincadeira que eu adoro fazer, na verdade. Eu agora estou compondo umas músicas, por exemplo, com a Bárbara Rodrigues, que é uma outra amiga, uma parceira Conhece. que tá morando lá em Lisboa Tá em e a Lisboa gente também, a agora Bárbara Rodrigues? ela tá morando em Lisboa. Uhum. E a gente começou a pegar um flow, assim, muito gostoso, muito fácil, assim, de tipo, ela me manda a melodia, escreve a letra, a gente mexe, não sei o quê. É tipo uma brincadeira, assim, que vai acontecendo e essas músicas vão acontecendo também naturalmente, né? Quer dizer, quando tem uma demanda externa, né? Alguém que ativa, né, essa energia, eu gosto muito de fazer. Mas eu já tive fases que eu me cobrava muito, né? De produzir, de compor, de fazer muito todo dia e tal, porque
achava que era importante, e realmente é importante, eu acho, produzir muita coisa. O compositor, ele precisa, eu acho, também de uma certa quantidade para você começar a entender alguns processos e ter um pouco Mas mais hoje de é mais natural, é senso isso que você está crítico, dizendo. assim, sabe? É Mas mais hoje eu acho que é natural. mais natural e menos desesperado, principalmente, sabe? Assim, quer Entendi. dizer, eu posso ficar tranquilamente, assim, 3 meses sem compor nada, entendeu? E entender que aquilo ali é uma limpeza também, é uma coisa que faz parte para você renovar, né, o seu jeito de entender as coisas, para Uhum. você se reconstruir, né, se transformar um pouco ali, e aí a próxima leva de composições já vai trazer. Porque é isso, cara, cada vez eu componho de uma forma diferente, sabe? Assim, e as coisas todas vão me influenciando, né? Assim, quer dizer, hoje em dia eu escrevo com base em tudo que eu vivi já, né? E aí, de repente, vai acontecer uma coisa na minha vida daqui a um tempo que vai me influenciar tudo, sabe? Então, eu acho que é essa porosidade que a gente tem que ter, que eu tento buscar, também tá atento, né, cara? Porque também eu acho que é uma mistura das duas coisas. Existe o artesanato ali de você sentar a bunda na cadeira, escrever, pensar e pegar o violão e trabalhar em cima, é lógico, isso é fundamental, isso é uma parte muito importante. Mas também existe essa coisa do lampejo, assim, sabe? Do negócio que brota e que você tem que ter essa atenção do tipo assim, olha, tá passando uma ideia, um argumento aqui, um negócio. E eu também vou Capturar. anotando muito, eu anoto muito, sabe, eu vou colecionando ideias, eu vou fazendo coisas também que às vezes demora, sabe, pode demorar 1 ano, 2 anos para uma Entendi. ideia se Mas tornar uma você música, falou do entendeu? processo de fazer muito lixo, que você falou, que eu não concordo, né? Você vai escrevendo, na verdade, você vai escrevendo uma quantidade de material, depois você vai depurando, você vai decupando, você vai. É um processo meio de Exatamente, escritor, né? De escritor que faz, exatamente, escreve muita coisa, depois ele deixa lá, depois ele olha e vai trabalhando, vai cortando e até sair um projeto original. exatamente. O E o tem essa processo coisa seu é daí, muito parecido com o de escritores, né? Por exemplo. e tem essa coisa, mas é porque eu sou um escritor, né, cara? A Pois é, gente é pois é. escritor, né? Não, Tipo estou assim, falando a daquele gente que só, escreve só, canções, né? Quer é dizer, claro, tipo, é o mesmo processo, porque às mas, vezes, mas assim, tem uma coisa também que é essa, o negócio do lixo que eu falei é no sentido mais assim da gente também entender essa fase do processo, né? Assim, que você tem que também experimentar, é tentativa e erro, sabe? E não se claro, cobrar de fazer sempre só a coisa com essa ideia da produtividade que tem que resultar em alguma coisa que vai ser foda, que vai ser gigante. Não, cara, tipo, sabe, pequenas ideias às vezes levam para grandes coisas, grandes isso. ideias levam para pequenas coisas. Tipo assim, o processo é muito transversal, caleidoscópico e quântico. E eu acho que a gente tem que ter essa humildade também diante do mistério que é, né, a criação. Quer dizer, nós somos, eu acredito nisso, que nós somos Não, artesãos, né, que nós somos pessoas que estão ali trabalhando, trabalhadores mesmo da coisa, mas também nós somos veículos, né, de alguma coisa que claro. está se manifestando através da gente. Então, assim, eu vejo muito assim, eu me vejo como escritor, mas eu me vejo como leitor também, né? Leitor do Pois mundo, é leitor de mim mesmo, né? Leitor das coisas, né? Então, uma história que você quer contar para você e para os outros, né? De repente é. Bom, eu exatamente. gostei do caleidoscópico quântico, adorei. Isso aí vai dar samba isso aí. Vamos ouvir mais duas. O mundo mudou e alguém cantando que você canta. Caetano Veloso escolheu essa do Caetano. Fale um pouquinho dessas duas para a gente ouvir agora. Cara, o Alguém Cantando é uma música que para mim é um amuleto, assim, é uma música, ela é a ativação desse mistério, né? Da escuta, da conexão, da coisa quase religiosa com a música, no sentido bonito mesmo, do religare, né? Da Uhum. religião como a reconexão, né? Quer dizer, eu acho que Alguém Cantando é uma música que, para mim, ela manifesta, ela ativa essa sensação de, sabe, a simplicidade máxima, tipo, a voz de alguém quando vem do coração, quer dizer, alguém cantando é bom de se ouvir, é simplesmente isso, não tem nada muito além disso, né? Eu acho que é uma frase, é um statement, né? É uma É máxima claro, universal, né? uma Assim, é uma declaração, é coisa, verdade. é uma declaração. E para mim, quando eu chego nos lugares, às vezes vou tocar num país diferente, um negócio, sabe? Aí eu gosto também às vezes de trazer essa música como tipo para mostrar de onde eu venho, quais são as minhas referências, minhas crenças, né? Tipo, o que é
talvez a substância daquilo, a substância espiritual daquilo que eu estou fazendo, né? Que é pegar uma guitarra, pegar um violão e cantar na frente de um público. Para quê? Por quê? Né? E eu acho que essa simplicidade, essa crueza, né, poética que essa música tem e manifesta me representa muito nesse lugar. E eu fiquei muito feliz com o arranjo, com a abordagem também que a gente criou para ela, quer dizer, trouxe um negócio meio onírico, meio retrofuturista, meio surreal, psicodélico, assim, que eu gostei muito. E tem um videoclipe também muito bonito, que foi feito bem legal. pela Júlia Baumfeld, maravilhosa, artista plástica maravilhosa, lá de Minas Gerais. E também é legal contar essa historinha dos videoclipes, porque foi uma cartografia também que eu quis fazer, assim, dos meus lugares de afeto, né? Quer dizer, o Iemamaiá é um videoclipe gravado na Bahia, né? Ou seja, o Oceano Atlântico, é a Iemanjá, é essa coisa da praia, né? Que é um lugar... A Bahia, para mim, é um lugar muito, muito presente no meu imaginário, assim, no meu afeto, né? Na minha espiritualidade. Principalmente depois que meu pai foi morar lá, eu tenho tido uma relação cada vez mais profunda. Ele está em Ilhéus, não é isso? Ele está morando em Ilhéus, exatamente. Uhum. E aí o Tchaísmo é a música da floresta, né? Quer dizer, dessa história com a floresta amazônica, esse outro mistério maravilhoso que é, né, a coisa com a floresta e com os Unicoim e tal. E aí tem o terceiro videoclipe, que é alguém cantando, que aí eu filmei lá em Minas Gerais, ali nas montanhas, ali perto de Belo Horizonte. Então é um pouco assim, esses 3 lugares, né, chave da minha experiência do território no Brasil. E O Mundo Mudou é a outra música, que é uma música que ela é a música do processo mais diferente, é uma parceria minha com o Izen, na verdade, porque é a única música que não é só minha, das minhas, né, do disco. Tem a do Caetano e aí tem essa que é minha com o Izen, a parceria nossa, que ele me mandou uma base, ele me mandou um beat e eu escrevi em cima. Também é um processo muito legal, muito diferente. Geralmente a galera do rap assim, trabalha mais assim e tal. Eu não tenho muito esse costume, mas eu achei muito legal, muito desafiador e muito interessante. E eu acho que é isso, é uma música que fala um pouco dessa coisa, para mim, pelo menos assim, desse estado de... Como é que eu vou dizer assim? Como diz o disco lá do Apanhador Só, né? O Sol da Dúvida, Isso. né? Essa coisa, quer dizer, o estado de dúvida, né? Essa coisa da gente cultivar dentro da gente essa espécie de, como diz o Boaventura de Souza Santos, subjetividade inconformista, né? Que é tipo essa tentativa de gerar dentro da gente uma desconfiança qualificada, né? Uma desconfiança esperta sobre as coisas que nos circundam, sabe? Para a gente não simplesmente sair reproduzindo comportamentos e aceitando coisas porque elas estão ali ditas em algum lugar que é supostamente o lugar que legitima, né, as coisas ou a verdade. E a gente está num momento que isso é muito importante, né, cara? Mas fazer isso com consciência, né? Porque também é isso, a gente está vivendo um mundo das fake news, né? Quer dizer, é muita loucura isso, né? Então, assim, aquela coisa que a gente fala, né? Tipo, é um olho no peixe e o outro no gato, né, cara? Tipo assim, você tem que saber de onde estão vindo as mensagens, por que elas estão vindo daquele jeito, né? E não simplesmente, sabe, assumir as coisas como se fosse preto no branco, assim. Eu tenho visto, né, e vendo de longe, assim, isso fica ainda mais forte, né? Principalmente as questões relacionadas à política no Brasil, assim, sendo tratadas como um maniqueísmo um pouco estúpido mesmo, assim, né? Como se fosse a luta do bem contra o mal, entendeu? Como se fosse... E é claro que numa certa medida também, né? Mas a gente também não pode eu sinto simplificar isso, esse assim, ponto, a gente né? não pode simplificar, cara, assim, na verdade é isso, essa música para mim, a questão ela é o elogio da complexidade, assim, sabe, é tipo, como que a gente pode adquirir essa capacidade de leitura complexa sobre as coisas, sabe, eu acho que é um pouco sobre isso que ela fala, e aí é isso, tem um arranjo super legal, uns elementos no som, assim, na paisagem sonora super loucos, o Izen trouxe, assim, elementos muito legais para ela.
Então vamos ouvir que o mundo mudou. Será que a gente entendeu, né? Você pergunta isso. Estamos tentando entender, né, Estamos Colibri? entendendo até agora, não estamos entendendo nada. Então vou começar com o mundo mudou, porque está na sequência aqui do EP, né? Fazer a sequência do EP e depois alguém cantando, você cantando o Caetano Veloso. Vamos nessa, então? Roda! Roda. O mundo mudou sim. Será que a gente entendeu? Será que a gente entendeu? O mundo mudou sim. Será que a gente entendeu? Será que a gente entendeu? Escucho la luz que cantan las estrellas y busco donde puedo vivir sin miedo. Despierto me voy buscando estar entero y canto porque quiero quedarme vivo y no puedo cerrar mis ojos porque ya aprendí a ver. O mundo mudou sim. Será que a gente entendeu? Será que a gente entendeu? O mundo mudou sim. Será que a gente entendeu? Será que a gente entendeu? O mundo mudou sim. Será que a gente entendeu? Será que a gente entendeu? O mundo mudou sim. Será que a gente entendeu? Será que a gente entendeu? Alguém cantando longe daqui, alguém cantando longe, longe, alguém cantando muito, alguém cantando bem,
Alguém cantando é bom de se ouvir. Alguém cantando alguma canção. A voz de alguém nessa imensidão. A voz de alguém que canta. A voz de um certo alguém que canta como que pra ninguém. A voz de alguém quando vem do coração, de quem mantém toda a pureza da natureza, onde não há pecado nem perdão. Estamos de volta com o Luiz Gá na reta final. Nós vamos ouvir mais uma, o Pé de Laranjeira, que é a última do EP, né? E é o momento, aquele momento, né, Luiz, que você tem que falar como é que entra em contato com você e tal, e dar uma... Já sei que os projetos do ano que vem tem muita coisa, mas se você fizer uma letra aqui que vai rolar para quem está aqui em São Paulo, especialmente, e que você pretende fazer nos próximos meses aí, antes de ir para Portugal, você já sei que você vai voltar para lá, né? Em abril, você já falou isso, certo? Então diga lá, qual que é a programação? Esse disco vai ter mais shows ainda? Não? Como é que vai ser? Eu tô agora, até o final do ano, como eu te falei, nessa... aterrissando, né, aqui de novo e chegando e me reconectando, fazendo alguns concertos, assim, menores e de religar mesmo com a galera, com a terra, com as pessoas. E vou tirar um tempinho agora, assim, vou tirar umas férias também que eu estou merecendo. Mas para o início do ano que vem eu quero tocar mais, quero conseguir marcar algumas coisas. Ainda tô conversando, assim, tem algumas possibilidades, mas não tem nada confirmado. Espero que role também aqui em São Paulo, Belo Horizonte também, enfim. Passar pelos lugares aí que os lugares que, né, com quem eu tenho, nos lugares onde eu tenho mais conexões, mais raízes mesmo, né? Aqui em São Paulo também é uma cidade que eu tenho muito carinho, assim, morei aqui um tempo, tenho família aqui,
então quero conseguir marcar umas coisas aqui. E é isso, e vou continuar lançando as coisas, né? Tenho agora algumas. Para o pessoal acompanhar tudo que você lança, que são muitas coisas, qual que é o melhor caminho? O cara vai no Instagram, escreve Luiz Cara, Gá, como é que é? o meu Instagram é luisga.music, que é fácil de achar, Luiz com Z, né? luisga.music. E eu divulgo tudo lá, mas eu também, assim, divulgo muita coisa e meu Spotify é muito ativo também, então eu acho que mais legal ainda é também se conectar com o Spotify, seguir lá no Spotify para receber as notificações dos lançamentos. Eu também coloco lá os shows, quando tem shows eu coloco ali no Artist Pick, né, que é aquele negócio de você recomendar alguma coisa para a galera ouvir. Eu também tenho usado Legal. aquilo para avisar dos shows e tal. Mas trocar figurinha com as pessoas que te procuram, é E Instagram? o Instagram É é melhor. Instagram. O Instagram, o Facebook também, o Twitter, enfim, todos os lugares eu tô um pouco, não muito, porque eu também tento ter uma certa, Para não ficar louco, né? para não ficar louco, porque Isso nossa aí. senhora, senão a gente começa a viver uma vida só de tela e aí é muito difícil. Mas estou ali, estou disponível. Às vezes sou um pouco slow food assim na forma de responder, de conectar, mas eu estou sempre ali, sempre tenho tido contatos, interações maravilhosas assim com a galera. Aliás, é muito legal e realmente essas ferramentas, assim, apesar de todas as questões e dificuldades, é muito legal essa coisa de receber ali os feedbacks da galera, sabe? Receber as Legal. mensagens, é um negócio muito bonito mesmo. Isso aí. E aí o que mais? E aí é isso, pro ano que vem tem uma porrada de coisa nova, assim, vai Mas aí o sair o cara, para disco Destino do acompanhar, Clã. o destino do clã, o cara vai acompanhar, ele entra no Instagram seu para saber o que está rolando, é isso? Sim, o Basicamente. Spotify é melhor. Também, o Para Spotify você acompanhar tem anúncio. Você está para anunciando lá. acompanhar, na verdade, assim, para acompanhar os lançamentos de música, né? Claro que a pessoa pode acompanhar ali também o que eu almocei no dia, enfim, que muita gente tem muito interesse por essas coisas, mas acho que o principal que é a música, né? Assim, para acompanhar, eu sugiro o Spotify, porque eu tô desde abril lançando praticamente pelo menos uma música por mês e às vezes mais de uma. E então assim, a pessoa que, né, se conectar ali, seguir ali no Spotify, vai receber sempre os lançamentos, vai receber sempre as notificações e é isso. Legal. E o que eu ia falar pro ano que vem, tem o disco do Destino do Clã que vai sair possivelmente em março, acho eu. E aí também tem alguns projetos que eu tenho que finalizar para o ano que vem. Já estou produzindo muita coisa com a galera nova, assim, estou produzindo algumas coisas mais nessa linguagem também, um pouco de música eletrônica, com alguns produtores de música eletrônica. Tem um trabalho que eu estou fazendo com um produtor que é o Magupi, Márcio Pinto, que é um produtor de música eletrônica de Portugal, cara, um instrumentista também maravilhoso, percussionista maravilhoso. A gente está fazendo algumas faixas. Vou fazer também um trabalho com o Rumbotumba, que é um produtor de música, também de música eletrônica, mas também é músico e tal, da Argentina. Então a gente também está Legal. planejando aí uma coisa juntos para o ano que vem. Tem esse trabalho que vai ser um EP provavelmente da Luizga Electric Micro Big Band, que é o projeto lá de Lisboa, que foi uma gravação ao vivo, né, que a gente fez e que deve sair nesse próximo ano. Enfim, muita coisa, cara, muita Você tem coisa. que Eu não dar uma consigo nem descansada lembrar mesmo, porque tudo. tem muita coisa. Você tem que dar uma descansada no fim do ano, que tem muita coisa pro ano que vem. Vai rolar, vai rolar. Vamos ouvir então o Pé de Laranjeira, que é a última do EP Yamamaya. Por favor, fale um pouquinho dessa canção. Cara, essa canção ela nasceu num retiro de criação musical que eu estava dando lá em Portugal. Eu tenho feito uns trabalhos assim também de educação, né, de juntar uma galera para trabalhar com criação musical, Isso é muito bom, isso é tipo muito bom. retiros de songwriting, assim, né? Quer dizer, a gente trabalha em cima da escrita de canções. E aí é um trabalho que eu tenho feito junto com o Edgar Valente, que é um músico português maravilhoso também, um parceiro. Também tem um trabalho com o Edgar Valente para sair, não sei se vai sair ano que vem, mas enfim, mais um disco aí que está pendurado. E aí, essa música, O Pé da Laranjeira, ela nasceu num dos retiros. Ela nasceu como um exercício. Isso é muito legal, é muito engraçado essa história. Porque geralmente na primeira noite, assim, a gente faz uma primeira prática e tal, e aí depois a gente fala, ó, agora, galera, vamos fazer um exercício de composição aí, cada um vai aí pro seu canto, tem, sei lá, 15 minutos, volta com alguma coisa. E aí eu fui, geralmente a gente faz os exercícios também, e aí eu fui e eu voltei com essa música. E na hora que eu
apresentei essa música, eu falei assim, cara, essa música tá foda, tipo, eu tenho que acreditar nisso, levar ela para frente e tal. Aí ela ficou um tempo, depois eu comecei, inicialmente ela nasceu só na voz, assim, ela não tinha harmonia, não tinha nada. Depois eu fui criando várias versões dela. E aí, hoje em dia eu toco ela no violão, tem essa versão da gravação, que é uma versão de vozes e percussão, enfim. Ou seja, ela vai ganhando várias formas, mas ela é uma música muito... Eu acho que ela tem uma energia muito legal, assim, de chegança, sabe? De abertura de caminhos, assim, que também fala dos encontros, né? Quer dizer, essa coisa do eu vi nossos caminhos se cruzar, né? Como se fosse um elogio a essa coisa das conexões, dos encontros pela vida, né? Assim, de como que a gente vai se ligando às pessoas, né? Como dizia lá o Galvão dos Novos Baianos, pela lei natural dos encontros, né? Assim, eu acho que grande figura, né? Foi e eu embora. acredito muito na lei natural dos encontros, eu acho que é o que E você é o rei dos caminhada. encontros. Você faz a natural dos encontros, você é o rei dos encontros e está sempre, né, ativo, que é muito legal. Então vamos ouvir o Pé de Laranjeira, agradecendo, Luiz, pela a sua participação aqui no programa, esperando você no estúdio em breve, o ano que vem. Em breve, pelo menos, é não isso. é? E parabéns por toda essa atividade. A gente tem que organizar, a gente acompanhar o seu trabalho. Muitas coisas vão rolar e certamente você vai continuar sócio aqui da rádio, trazendo sempre novidades e novos projetos. Tá bom? Valeu, Abração, Colibri. saúde Brigadão, para mano. você. Tamo Saúde. junto. Tamo Obrigado. junto, até Valeu. mais. Valeu, tchau. Até Vamos lá com o já. Pé de Laranjeira. Roda. Eu fui no pé da laranjeira, pedi a benção de chegar. Eu fui no pé da laranjeira, pedi licença pra entrar. Olhei pro céu, vi as estrelas, eu vi a lua iluminar. Olhei pro céu, vi as estrelas, nossos caminhos se cruzar. Eu vi 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 nossos caminhos se cruzar. Eu fui no pé da laranjeira, pedi a benção de chegar.